A teoria começa, com Kazuma encarando a Aqua dormindo, e ele falando que o dinheiro que ele ganhou não serve pra nada, e ficar satisfeito só porque ganhou uns trocados, e fica cuidando de uma deusa inútil. Não tá certo, e essa não é a vida que ele desejava. Empunhar uma espada amaldiçoada, ser aplaudido pelo público, e se apaixonar por um membro do grupo. Não essa vida que deveria ser no grupo. Na guilda de aventureiros, Aqua fala que tá cansada de ficar devendo pra todo mundo. E ela fala uma missão graças ao general do rei demônio não tem muitas missões. Ela continua falando que precisa de dinheiro, e Darkness fala que não precisa de dinheiro, e Aqua continua falando que se ela não conseguir dinheiro ela vai continuar trabalhando ainda mais. E Kazuma fala que essa situação da Aqua é bem lamentável, e Kazuma fala pra Aqua que ele também iria ficar sem dinheiro e pede pra Aqua ir escolher uma missão. Então o Aqua vai até ela pra escolher a missão. Megumin fala que é arriscado ele deixar. Escanor fala que verdade o tanto que ela quer dinheiro e capaz dela escolher uma missão difícil. Então o Aqua escolhe uma missão, mas Kazuma chega na hora e impede que ela escolha uma missão difícil. Mas então ela escolhe outra missão e ela fala que essa era para purificar a água de um lago para que os jacarés vão embora. Então Kazuma pergunta quanto tempo vai durar. E Aqua fala 12 e Kazuma fala que não vai esperar todo esse tempo. Então o Aqua fala que precisa do Kazuma para que os jacarés não peguem ela. E Kazuma teve uma ideia. Então tudo acontecer como na história original, com eles indo até o lago e a Aqua presa numa jaula, e Aqua pergunta se necessário isso mesmo. E Kazuma responde que essa estratégia é perfeita, e o mesmo pergunta por ela não está satisfeita. E Aqua responde que ela tá se sentindo como um animal raro sendo vendido no mercado. Então eles chegam ao lago e a missão e purificação de água. Enquanto Aqua estava na água tentando purificar Naoshi está tentando. Kazuma, Megumin, Darkness e Escanor ficam só observando. E Kazuma fica pensando que eles não vai ficar esperando pra abandonar essa deusa inútil no lago. E ele continua que ela consegue tocar na água enquanto tiver na jaula em segurança. Então Kazuma fala pra Aqua que se ela precisar de ajuda grita pra eles puxarem você com a jaula. Então o Aqua fala que se sente como chá sendo mergulhado na água quente. 2 horas depois a Aqua continuava sem fazer nada. E Darkness fala que parece que não vai aparecer nenhum monstro. E Megumin fala que mesmo. Então Kazuma fala que a Megumin tá muito calma hoje. E o mesmo fala que Megumin falaria um monte de coisa maluca e explodiria com água e tudo. E Darkness fala que verdade. E Escanor fala a mesma coisa. Então Megumin fala que o essa magia explosiva não vai para ser usado em meros jacarés. Então Kazuma fala que já é motivo de mudar de opinião. Então Kazuma pergunta pra Aqua como tá indo a purificação. E Aqua responde que está indo muito bem. Então Kazuma continua falando que ela pode ficar gripada se ficar muito tempo na água e se ela precisar ir no banheiro ela avisa. Então ela fala que não precisa ir no banheiro. E Megumin também fala que não precisa ir no banheiro. Então Kazuma pergunta se Ekas tem prisão de ventre. Então Darkness fala que não e nada disso. Então ela fala que uma cruzado então ela não precisa ir no banheiro. Então Kazuma fala que ela conseguiu resistir bem. E pra Megumin e a Aqua ele vai ir numa missão onde não dá pra ser feito em um dia. Então ele vai ver se elas usam banheiro ou não. Então Megumin fala que não usa o banheiro mesmo. Então Escanor fica pensando que elas falam que não usam banheiro. Que estranho. Então Megumin fala que os jacarés ainda não apareceram e ela quer que continue aqui pra que tudo acabe bem. Então Kazuma fala que o que ela falou pode trazer problema. Então os jacarés aparecem, e Aqua fala o nome do Kazuma pedindo ajuda pra ele. Então os jacarés começaram a atacar a jaula pra tentar pegar a Aqua, e Escanor pergunta se eles não deveriam ajudar. Então Kazuma diz que graças ao jacarés a Aqua tá usando a purificação. Então tudo acontece como na história original. Com 4 horas se passaram, os jacarés continuavam atacando a jaula e Aqua desesperada. E Darkness falando que parece divertido ficar na jaula e Kazuma fala fica na sua. Então o Aqua continua desesperada. E 7 horas se passa e a purificação fica completa. Então o acontecimento e como na história original que Kazuma perguntando se a Aqua está bem. Mas fica tão em choque e não responde nada, até Kazuma pergunta se ela queria entrar sair da jaula.
E Aqua diz que não, que o mundo lá fora é perigoso. Enquanto isso, uma batalha intensa estava acontecendo entre o lendário dragão ancião vs um cavaleiro. Então uma das meninas fala que melhor ir embora, mas o cavaleiro se apresenta a eu. O nome dele Kyoya Mitsurugi. Ele vivia em outro mundo e no abismo da morte ele conheceu uma deusa e ele reencarnou aqui como o herói escolhido. Então ele fala que se eles deixarem esse dragão à solta, muitas pessoas vão morrer e eles são o grupo escolhido e ele vai derrotar o dragão. Então o mesmo faz o golpe poderoso e mata o dragão lendário. Voltando para a cidade, uma delas fica abraçando o cavaleiro e dizendo: esse é meu Kyoya. E a outra fica com ciúmes e fica brigando com a outra. Então o Kyoya fala que vai salvar esse mundo em nome da deusa que ele prometeu. Então aparece uns flashbacks de prometendo para a deusa e ela falando que ele realize grandes feitos. Mas Kyoya ouve uma voz, então ele vai na direção da voz. Então Kyoya vê Kazuma, Megumi Aqua na jaula. Então Kyoya dá ela minha deusa, e Kazuma fala pra Aqua parar com a cantória, e que por causa dela ficar na jaula tá chamando muita atenção, e ele manda ela sair daí, mas Aqua fala que a jaula e o santuário dela e o mundo lá fora é assustador. Então Megumi fala que a Aqua se fechou completamente, e Darkness fala que verdade, e Kazuma fala que ele ficava assim, e Escanor fala até quando será que ela vai ficar assim. Então Kyoya fala minha deusa e abre a jaula, e o mesmo pergunta por que a Aqua está num lugar como esse. Então Darkness aparece, e fala para ele não ficar agindo como se fosse amigo da Aqua. Então ela pergunta quem é ele. Então vai até a Aqua e fala que ela deve conhecer ele, que o mesmo tá chamando ela de deusa. Então o Aqua fala e mesmo eu sou uma deusa. Então Kazuma fica pensando em sério que ela se esqueceu que era uma deusa. E Escanor fala então a tristeza dela não durou muito tempo. E Aqua sai da jaula e pergunta quem é ele. Então tudo acontece como na história original, com Kyoya se apresentando pra Aqua, e com ela não conseguiu reconhecer ele porque já mandou vários aventureiros então esquecer de um inevitável. Então Kyoya que tem dado duro para poder proteger esse mundo, e o mesmo pergunta por que ela está nesse mundo. E por que ela estava trancada na jaula no meio da cidade. Então o mesmo fica surpreso e pergunta pro Kazuma porque se ele trouxe uma deusa para esse mundo, tracou ela numa jaula, e jogou dentro do lago. E ele pergunta o que o Kazuma tem na cabeça. E Aqua fala que está gostando desse lugar, e Kyoya fala não sabe como Kazuma convenceu a Aqua, mas ela é uma deusa e não merece isso. Então Kazuma fala que esse cara fala demais. Então Kyoya pergunta pra Aqua onde ela está morando nesse momento. Então ela fala que tá morando nos estábulos. Então ele fica mais ainda bravo com Kazuma, e Darkness aparece e diz pra ele tirar a mão do Kazuma e fala que falta de educação tem limite, e Megumin fala que tá querendo explodir o Kyoya. Então Kazuma fala que se ela fizer isso ele vai morrer, e Escanor fala que ele tá com raiva por causa da Aqua. Então o Kyoya fala que as duas são uma maga e uma cruzado, mas ele não sabe o que o Escanor é, e ele fala que Kazuma fala que foi abençoado com membros incríveis, e ele não sente vergonha em deixar a Aqua dormir nos estábulos. E Kazuma fica pensando que ele viveu sem preocupação por causa da espada amaldiçoada Grayon. Então ele teve que viver sem nada então porque ele tem que ouvir sermão de um cara como ele. E Kazuma fala que elas são excelentes então porque ele não viu nada disso, mas ele e o Escanor são os que conseguia fazer mais coisas no grupo, como na história original. Kyoya fala pra Kazuma diz não obrigado, mas Kyoya não desiste e desafia o Kazuma para um duelo. Se o Kyoya vencer, a Aqua vem com ele. Se Kazuma vencer, eles discutem o que ele pode levar. Então Kazuma vai pra cima dele. Então Kyoya fica sem reação e Kazuma usa a magia do roubo e rouba a espada do Kyoya e depois dá uma espadada no mesmo. Então as meninas do grupo do Kyoya falam que o Kazuma é um covarde, e Kazuma fala que defende a verdadeira igualdade de gênero e ele não tem pena em dar uma voadora em uma mulher, e o mesmo fala que cai usar a magia de roubo aqui na frente de todo mundo. No dia seguinte, Aqua fica com raiva daquela mulher falando por quê? E Darkness fala que é a voz da Aqua, e Megumin se pergunta o que será que aconteceu.
Então Kazuma fala que a Aqua tem que fazer escândalo sempre quando não está satisfeita, e Escanor fala certeza que por causa de dinheiro, e Kazuma fala sem dúvida que sim. Então o Aqua se aproxima e fala que ela vai ficar só com 100 mil eris e os outros 200 mil vai ficar pro conserto da jaula, e nem foi ela que quebrou. Então ela continua falando que se ela encontrar com Kyoya ela vai dar um soco divino nele. Então Kyoya aparece e fala que finalmente encontrou o Kazuma. Ele fala que uma ladra falou onde encontrá-lo e ela falou coisas horríveis sobre ele, que ele rouba calcinhas, e que é chamado de Kazuma o tarado. Então Kazuma pergunta que o fofoqueiro. Então Kyoya começa a falar com a Aqua, mas a Aqua dá um soco divino nele, e a mesma fala para ele pagar o conserto da jaula que 300 mil eris. Então Kyoya paga, mas Kazuma fica pensando não era 200 mil eris. E Kyoya pergunta pro Kazuma onde esta espada amaldiçoada graiam, e Kazuma responde que vendou. Então Kyoya sai correndo falando ok. Então as meninas vão atrás dele, e Kazuma fala que só valeu uma ninharia. E Escanor fica pensando era a única arma do garoto e o Kazuma vendeu, agora não tem mais volta. Então Darkness pergunta por que o Kyoya chamava toda hora a Aqua de deusa. E Kazuma fala que melhor elas saberem. Então o Aqua se apresenta e fala que deusa da água. Então as duas falam você sonhou com isso. E Aqua fala que não. Então aquela mulher fala que era uma emergência e que para todos os aventureiros irem ao portão principal, principalmente o grupo do Kazuma. Então todos e o grupo do Kazuma vão até o portão principal, e de novo aparece o general do rei demônio do Ryan e fala porque eles não foram ao castelo dele. Então Kazuma fala esse cara de novo. Então Escanor fica pensando isso não vai dar bom. Fim da parte 5 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixar o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais